Olá, olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz de Deus a todos vocês, a paz de Cristo no coração de todos vocês e shalom. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like e compartilha. Hoje eu vim aqui para mais um vídeo da Palavra de Deus, a Bíblia. Terminamos Êxodo, agora vamos iniciar no terceiro livro da Bíblia, que se chama Levítico. Então, pessoal, sem muita conversa, bora para a leitura da Palavra de Deus. Um livro que umas pessoas dizem que é tão antigo, mas que é tão atual, né? Então, gente, tirar o óculos aqui e bora começar a leitura. Primeiro de Levítico, os holocaustos. E se inicia assim. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele na tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e disse-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar, que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de gado miúdo, de ovelhas ou de cabras, para o holocausto, oferecerá macho sem mancha, e a degolará ao lado do altar, para a banda do norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão seu sangue à roda sobre o altar. Depois a partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo, sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar. E ele torcerá o pescoço com a sua unha e a queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para a banda do oriente, no lugar da cinza. E fendê-las com as suas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 2. As ofertas de manjares. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porás incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará esse memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de manjares cozida no forno, será de bolos asmos, de flor de farinha, amassadas com azeite, e coscorrões asmo untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de manjares, cozida na caçoula, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares, da sertã, far-se-á da flor da farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares, que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, de ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecerei ao Senhor por oferta das primícias, porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave.
E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E, se ofereceres ao Senhor oferta de manjares, das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias, de espigas verdes tostadas ao fogo. Isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias, e sobre elas deitarás azeite, e porás sobre ela incenso. Oferta é de manjares. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. Ai, minha coluna. 3. O sacrifício de paz ou das graças. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em roda. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura. Então ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarás isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem mancha o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça de sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda, toda a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura. Como também tirará ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas, e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é ter oferta queimada ao Senhor. Mas, se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá. E porás a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará, diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre as fressuras. Como também tirará ambas os rins e a gordura que está sobre eles, e sobre as tripas e o redenho que está sobre o fígado com os rins. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Manjar é, na oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura, nem sangue algum comereis. 4. O sacrifício, pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e obras contra algum deles, e obrar contra algum deles. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue. E daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará a base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas e o redenho sobre o fígado, com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, todo aquele novilho levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Sacrifício pelos erros do povo. Mas, se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados,
e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor na tenda da congregação. E todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. E fará a esse novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Sacrifício pelos erros de um príncipe. Quando um príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou seu pecado, na qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode, tirado de entre as cabras, macho sem mancha. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode, e o degolará, no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação, e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado, e lhe será perdoado. O sacrifício pelos erros de qualquer pessoa. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar, por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado, na qual pecou, lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea, sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e degolará a expiação do pecado no lugar do holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do seu sangue e a porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar. E tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote, com seu dedo, tomará do sangue da expiação do pecado e a porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue derramará na base do altar. E tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. E o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por ela, lhe fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que eu soube, se eu não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou, quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for sua imundícia, com que se faça imundo, ele for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus beiços, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente, com juramento, ele for oculto, e se souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que, culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou. E a sua expiação trará ao Senhor, pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote, por ela, fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos,
um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado. E com a sua unha lhe fenderá a cabeça, junto ao pescoço, mas não a partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou. Ele será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação do pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas. Ele será perdoado, e o resto será do sacerdote como oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado, o sacrifício pelos pecados da ignorância. E se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou, sem saber, ele será perdoado. Expiação de culpa é, certamente se fez culpado ao Senhor. 22. Então, gente, vou parar por aqui. Terminei o 5º. Depois a gente começa aqui no 6º. Então, gente, essa foi a leitura da Bíblia, o início de Levítico. Aqui que a gente vê aqui é sobre os sacrifícios que o Senhor passou a Moisés quando o povo pecasse, né? Que eles deveriam, qual é o animal que eles deveriam levar e o que deveria ser feito com o animal na tenda do sacrifício. Aqui então, gente, aqui essa foi a leitura de hoje, os 5 primeiros capítulos de Levítico. Depois eu volto para gravar mais. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura da Bíblia. Vamos continuar lendo a Bíblia, que faz bem para a nossa alma e a luz para o nosso caminho. Aqui nós estamos no tempo do... Aqui nós estávamos no tempo da... Levítico, a gente fala aqui, né? Que aqui antigamente, aqui, se a pessoa pecasse, você pagava seus pecados com os animais, né? Você levava lá a sua oferta e o seu pecado era perdoado. Nós vivíamos no tempo aqui no Antigo Testamento, não era a época da graça. Quando Jesus vem, que nós vamos passar a viver, que o véu do templo é rasgado e onde é dado para nós, para a gente falar com o nosso Deus, com o nosso Pai, Jesus Cristo. A gente entra no nosso quarto, ajoelha e fala com ele diretamente, né? Antes não, antes você ia lá através dos sacerdotes que os pecados eram perdoados. Hoje não, hoje já é diferente. Glória a Deus, né? Então, beijo para todos vocês aí, fiquem todos com Deus e até a próxima leitura da Bíblia, se assim Deus permitir.